Olá, boa tarde. Meu nome é Pedro Salomão Pitinini. Eu sou médico cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. É um prazer estar aqui. A gente recebeu várias perguntas das pacientes, das interessadas em cirurgia plástica, com relação à rinoplastia. E a gente vai tentar esclarecê-las da melhor maneira possível e vamos deixar no final um espaço aberto para perguntas, para quem tiver dúvidas ou tiver alguma pergunta, para que possa fazê-las. A rinoplastia é segura? E a resposta é sim, é muito segura. Nós utilizamos anestesia geral e um tubo que ajuda a paciente a respirar, que é colocado pelo anestesista, e realizamos a cirurgia em um ambiente hospitalar sempre. Quais são os maiores problemas após uma rinoplastia? Sangramento, roxo, embaixo dos olhos ou ao redor da bochecha ou mesmo no próprio nariz, e desconforto respiratório, que não costuma ser muito grande. Hoje em dia nós realizamos cirurgias que são tanto estéticas quanto funcionais, então nós tratamos também a parte da via aérea, desvios de septo, cornetos que estejam muito avantajados, obstruindo a via aérea. Então tudo isso é avaliado no planejamento das rinoplastias que fazemos hoje em dia. Então a resposta, a rinoplastia é segura? Sim, a rinoplastia é segura. A taxa de complicações durante a cirurgia é bastante baixa. Próxima pergunta. É normal a paciente ter dificuldade respiratória após a cirurgia? E a resposta é, varia muito. Tem algumas pacientes que têm dificuldade respiratória após cirurgia e tem outros pacientes que não possuem dificuldade respiratória após uma rinoplastia ou cirurgia do nariz. Por que que isso varia? Isso varia de acordo com a anatomia pré-operatória da paciente, ou seja, se a via aérea, a área transversa do nariz é maior ou menor, se a paciente tem no pré-operatório queixas funcionais, por exemplo, desvio de septo, insuficiência da válvula nasal, que é o que mantém o nariz aberto quando a gente inspira. Nós temos duas válvulas, a interna e a externa, e se essas são tratadas durante a cirurgia, a gente pode ter maior ou menor grau de edema na via aérea e, portanto, maior ou menor grau de obstrução nasal. Pacientes em que se mexe pouco na via aérea do ponto de vista funcional tendem a ter menos obstrução nasal no pós-operatório, mas também podem ter algum grau de obstrução. Então eu sempre digo para as pacientes que é normal que nos primeiros 3 até 5 dias, ou às vezes um pouco mais, ter uma obstrução respiratória. Isso tende a melhorar porque a gente trata na rinoplastia hoje em dia a parte funcional também. Então, se tem hipertrofia dos cornetos, se a gente tem desvio de septo, se a válvula nasal é fraca e não sustenta, não segura o nariz quando a paciente inspira, nós tratamos essas partes hoje em dia também. Uma pergunta interessante que a gente teve aqui é se a cirurgia pode ser desfeita, entre aspas, se a paciente não gostar. Isso é uma questão interessante, um tanto delicada. O que a gente sabe em relação à cirurgia de nariz? Que o resultado final a gente só começa a ver dentro de 6 meses a 1 ano após a cirurgia, quando o nariz está totalmente desinchado, as estruturas internas do nariz estão mais desinchadas também e a parte de cicatrização se estabilizou. Então, se pode ser desfeita a cirurgia, desfeita exatamente, é difícil da gente fazer porque a gente mexe no nariz de tal forma a estruturá-lo e a gente mexe na parte óssea também, que a gente não consegue colocar exatamente como era o nariz de antes. Então a cirurgia não pode ser desfeita. Agora, a gente pode melhorar alguns aspectos caso a paciente venha se queixar de algum aspecto que não seja do seu agrado, ou caso continue com obstrução nasal, pode se mexer no nariz novamente dentro, em geral, de 1 ano. O que acontece é que a taxa de revisão de cirurgia nasal é uma das mais altas de todas as cirurgias plásticas. Então, até
15%, mais ou menos, até 20% dos pacientes vão precisar de uma segunda cirurgia em algum momento. Então, em 100 pacientes, nós vamos ter 15 pacientes, na média, que vão precisar fazer algum outro retoque, alguma outra alteração para conseguir melhorar o resultado da cirurgia. Hoje em dia, com o uso, por exemplo, de preenchedores, ácido hialurônico, gordura, radiesse, a gente consegue corrigir algumas pequenas imperfeições ou algumas porções, por exemplo, de fratura óssea, onde haja uma espícula, uma pontinha palpável, a gente consegue disfarçar com preenchimento e a gente consegue evitar de ter que fazer uma nova cirurgia, nova fratura. Então, hoje em dia, a tendência dessas revisões cirúrgicas é delas serem menos invasivas e poderem ser feitas, em muitos casos, no consultório. Uma outra pergunta que tivemos aqui é quanto tempo demora para passar a sensibilidade no nariz, ou seja, a dor no nariz. E, por incrível que pareça, a cirurgia de nariz não costuma doer muito, as pacientes não se queixam muito de dor no nariz. Apesar de muitas vezes ficarem com roxos embaixo do olho, né, devido à fratura, não é uma cirurgia que costuma doer muito, então as pacientes conseguem retomar as atividades rapidamente. O que tende a durar um pouco mais é o edema no nariz, o inchaço e a obstrução nasal. A gente faz 2 tipos de técnicas básicas, que são a técnica fechada e a técnica aberta. Na técnica fechada não existe nenhuma incisão por fora da pele. Para alguns tipos de nariz, que não precisa se mexer muito, a gente faz essa técnica. E a gente consegue mexer na ponta nasal, baixar o dorso, que é aquele calombinho, através de uma técnica fechada. Em caso em que a gente precise mexer mais no septo ou estruturar o nariz, ou que são narizes mais complexos, a gente faz uma técnica aberta, em que a gente faz uma incisão que fica na columela, que é essa porção inferior do nariz, entre as duas narinas, e fica uma incisão que dentro de 3 a 6 meses tende a ficar muito pequena e quase não aparece. Com relação às principais técnicas de rinoplastia, então, nós temos basicamente duas técnicas de rinoplastia. Com relação, então, às técnicas de rinoplastia, a gente tem basicamente 2. Rinoplastia aberta e rinoplastia fechada. O que isso implica? A gente tem uma incisão pequena no nariz, aqui na columela, que é essa porção entre as narinas, na técnica aberta. Na técnica fechada, nós não temos nenhuma incisão aparente no nariz. Quais são as vantagens e desvantagens de cada um? Na técnica fechada, em que a gente não tem nenhuma incisão aparente no nariz, a gente tende a ter uma visualização das estruturas do nariz que não é tão precisa quanto na técnica aberta, em que a gente consegue literalmente tirar toda a pele, levantar toda a pele do nariz para conseguir enxergar melhor as estruturas. Então existe uma questão de que em narizes que a gente precisa fazer tratamento funcional ou fazer muitos enxertos para ajudar a sustentar o nariz, para melhorar a respiração, melhorar a parte estética, a gente tende a fazer uma cirurgia aberta com essa pequena incisão na columela. Já em narizes que a gente precise mexer um pouquinho na ponta ou um pouquinho no dorso, no calombinho, a gente tende a fazer uma rinoplastia fechada. Dentro dessas rinoplastia fechada e aberta, existem algumas outras diferenças técnicas, por exemplo, a técnica de nível, a técnica de preservação nasal, que são aspectos mais técnicos, mas basicamente a gente fala em rinoplastia aberta, estruturada e rinoplastia fechada.